Olá, boa noite. Agora 6h52. Sibutramina, a droga inibidora de apetite e outros medicamentos que causam sérios danos à saúde, caso mal utilizados, estão novamente liberados para venda. Médicos e até ex-usuários chamam a atenção para os cuidados a serem tomados. A reportagem é de Márcio Correia e Claudinei Salles. Depois de 3 anos, os inibidores de apetite vão poder voltar às prateleiras das farmácias. A proibição ao medicamento imposta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, foi derrubada por um decreto legislativo aprovado esta semana no Senado Federal. Entre os profissionais da área, a expectativa é que a procura aumente, mas as vendas serão controladas. O movimento aumenta, porém a venda desses medicamentos vai ser restrita, vai ser bem controlado mesmo, com prescrição médica, avaliação do médico, e só assim a pessoa poderia comprar esse tipo de medicamento. O veto atingia as substâncias Femproporex, Mazindol e Anfepramona, anfetaminas que induzem a falta de apetite e podem causar anorexia, segundo a Anvisa. Já a Sibutramina tinha permissão, mas apenas para o tratamento da obesidade. Segundo a farmacêutica, o retorno ao mercado não deverá ser imediato. As anfetaminas, Femproporex, Mazindol e Anfepramona, elas agem no sistema nervoso central, inibindo a fome da pessoa. Então a pessoa simplesmente para de comer. Um dos efeitos colaterais na verdade, é o aumento da pressão arterial, aumento da frequência dos batimentos cardíacos, e isso pode ser muito perigoso se a pessoa não tiver um uso inadequado desse tipo de medicamento. Segundo dados do Ministério da Saúde, 17,5% da população brasileira sofre de obesidade. Pessoas que, na opinião dos senadores, têm o direito de utilizar anfetaminas para tratar essa doença. Já a Anvisa afirma que os riscos são muito maiores que os benefícios. Christian chegou a pesar 108 quilos. Insatisfeito com a aparência, entrou numa academia e tomou inibidores de apetite por conta própria para acelerar o emagrecimento. Todo mundo que começa ou que vai tomar esse tipo de medicamento não está satisfeito com aquilo que vê no espelho, né? Não tá, foi uma época muito difícil, eu engordei bastante e eu precisava mudar de vida. Eu fui procurar atividades físicas, mas até mesmo pela minha condição, tá bem mais pesado, eu sentia dores no joelho, via que em 2 semanas eu continuava a mesma coisa e aquilo acabava meio que me desanimando. Foi quando eu dei uma pesquisada, conheci outras pessoas que tinham tomado e busquei o Sibutramina, que me ajudou. Inibiu o apetite, tirou aquela ansiedade de ficar comendo toda hora. Eu me policiava até para comer de maneira correta, nas horas corretas, porque mesmo assim eu ficava sem fome. Eu até comia meio que sem fome, porque eu sabia que eu tinha que comer naquele horário, senão ia fazer falta. Hoje, mais consciente, ele diz que só usaria anfetamina de novo com orientação médica. Assim como outras drogas, como outros medicamentos, isso pode sim influenciar o lado psíquico da pessoa. Então é onde eu acho, justamente agora, com essa liberação, que a pessoa tem sim que procurar um profissional, porque pode acontecer, principalmente se ela não tiver essa consciência de que não existe nada mágico, que ela não vai ter que mudar os seus hábitos de vida, seus hábitos alimentares, que é, nas minhas leituras, o que acontece com a maioria das pessoas. Elas apenas tomam o inibidor de apetite, consequentemente ficam sem comer e efetivamente emagrecem. Porém, sem a qualidade de vida e sem essa reeducação alimentar, a consequência é que ela acaba vindo adquirir esses pesos todos de novo. Esta médica endocrinologista considera uma vitória o fim da proibição e diz que os inibidores de apetite só são perigosos se forem tomados indiscriminadamente. O início do tratamento só deve ser feito com acompanhamento médico. O uso desses medicamentos comprados no mercado paralelo, feitos por não especialistas do tratamento, realmente existem mais problemas do que benefícios. A médica lembrou também que apenas mudanças de hábito nem sempre acabam com a obesidade. Por se tratar de uma doença crônica, séria, esses pacientes não poderiam ficar nessa situação. A gente sabe que, infelizmente, apenas mudanças de dieta, atividade física, não são suficientes para controlar a obesidade em muitos casos. E é necessário, sim, o uso de medicamentos, um acompanhamento rigoroso e a prevenção de uma série de doenças que a obesidade traz.
O Ministério Público confirmou hoje que foram apreendidos documentos e computadores na Prefeitura de Aparecida para investigar possíveis irregularidades na administração. A operação aconteceu ontem, durante a tarde, quando as polícias Civil e Federal precisaram até bloquear algumas ruas do município. Todo o material será analisado pela perícia nos próximos dias. O mandado de busca e apreensão se estendeu também à casa do irmão do prefeito Márcio Siqueira, José Renato Siqueira. De lá foram levados documentos que podem comprovar possíveis fraudes em licitações. Ainda de acordo com o Ministério Público, o afastamento dos secretários municipais Maria Nazaré Carlota de Castro, da Educação, e Sidney Bittencourt, da Fazenda, por irregularidades administrativas, não tem ligação com essa investigação. Brasil e China, mais uma vez, estão juntos no lançamento de satélite, agora o Cibers 4. Uma reunião na sede do INPE, em São José dos Campos, definiu que ele será enviado ao espaço no dia 7 de dezembro, no país asiático. Depois disso, os dois países já iniciam os trabalhos para mais um satélite, o sexto da parceria, com prazo de término previsto para 2017. Como os demais da família Cibers, o Cibers 4 terá a função de fornecer dados para a observação da Terra. As imagens dos satélites serão usadas para monitorar desmatamentos aqui no Brasil, principalmente na Amazônia, e a expansão da agricultura e das cidades. Em dezembro do ano passado, foi lançado no espaço o satélite Cibers 3, porém sem sucesso. O equipamento de 2 toneladas chegou a ficar 30 minutos em órbita e não conseguiu manter a velocidade. Na época, foram investidos 160 milhões de reais pelo governo federal. O projeto é idêntico ao Cibers 4, com câmeras de alta definição desenvolvidas no Brasil e teria a mesma função, a de monitoramento. Mais 120 metalúrgicos do setor automotivo entram em sistema de layoff na região. Desta vez, a montadora Ford, com planta em Taubaté, anunciou a medida. A suspensão será por 5 meses, contando a partir de hoje. Em agosto, outros 108 trabalhadores da fábrica foram dispensados pelo mesmo período. Vale lembrar que a General Motors, com planta em São José dos Campos, há uma semana afastou um total de 930 funcionários, prevendo o tempo de layoff também de 5 meses. Agentes penitenciários levaram um susto hoje na P2 de Tremembé. Por volta das 11 horas da manhã foi entregue uma correspondência cujo destinatário não era detento e nem mesmo agente. Como manda o procedimento, a caixa foi passada no raio-x, que identificou um relógio. Com a suspeita de bomba, o GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, foi acionado e constatou que não se tratava de um explosivo. Agora, a falsa bomba será analisada pela perícia. O COI, Centro de Operações Integradas de São José dos Campos, acaba de liberar as imagens do suposto caso de racismo e as imagens vão servir para a investigação da polícia. A ocorrência aconteceu na última sexta-feira no calçadão do centro. De acordo com o boletim registrado no primeiro DP da cidade, policiais militares teriam abordado 2 rapazes negros de forma abusiva. Essas imagens foram enviadas à Band por telespectadores. É possível ver a manifestação de populares que passavam pelo local e acabaram interferindo na abordagem policial. Nós procuramos a Polícia Militar e, por nota, a PM afirmou que os policiais envolvidos foram acionados pelo 190 para averiguação de uma atitude suspeita em um estabelecimento comercial na rua 7 de setembro. Ainda de acordo com a nota, os suspeitos não obedeceram à ordem policial e incitaram a população, afirmando se tratar de caso de racismo. Por esse motivo de desobediência previsto no Código Penal brasileiro, foi dada a voz de prisão. Em Cruzeiro, quem desperdiçar água lavando carro ou calçada, por exemplo, será multado. Daqui a pouco você vai conhecer essa história. A gente vai trazer todos os detalhes para você. Não perca, no próximo bloco.